O governo fez um grande esforço para ocultar o tamanho do rombo nas contas públicas, mas é impossível ocultar, especialmente depois que descobriu-se, através do Tribunal de Contas, as pedaladas e, sobretudo, a irregularidade de se conceder suplementação de verbas sem autorização legislativa. A causa deste brutal rombo nas contas públicas é a irresponsabilidade de gerenciamento. O governo não teve criatividade e ousadia para fazer reformas. Não estabeleceu nenhum programa rigoroso de fiscalização e controle dos gastos públicos. Então foi gastando muito mais do que deveria gastar. E, obviamente, abriu um rombo enorme nas contas públicas. A outra causa é a impotência do governo em relação à dívida pública. O governo não conseguiu frear o endividamento, ao contrário, alimentou o endividamento público com facilitações, tanto a municípios, estados, empresas estatais. O governo foi irresponsável na administração da dívida pública e hoje ela consome 7% do PIB, ela consome 50% da receita pública para pagamento de serviços e juros da dívida. O governo fala que isso reforça a necessidade da aprovação do ajuste fiscal. O senhor concorda com isso? O ajuste fiscal é tímido diante da grandeza do endividamento público e, sobretudo, do déficit público presente. O ajuste fiscal apenas cuida de arrecadar mais, de sacrificar o contribuinte. E é contraditório porque aumentar impostos implica em aumentar dificuldades e, com isso, aumentar a recessão, a inflação, o desemprego. E isso inibe o crescimento econômico do país. Então, retarda a recuperação da economia. Me parece que o ajuste fiscal é um ajuste de contas do governo com a sociedade. Era 50 bi, depois poderia chegar a 70, 80, já se fala em mais de 100. O senhor acredita que para nesses 110 bi? O governo se acostumou com a manipulação dos números e a falsificação da realidade, ocultando a verdade sobre as contas públicas do país já há bom tempo. E, com isso, ele preparou essa bomba relógio de efeito retardado que agora explode. O governo tem que adotar um procedimento mais rigoroso em relação às contas públicas. E precisa, sobretudo, de fazer reformas de profundidade. A reforma administrativa que o governo ofereceu foi apenas uma encenação. Essa reforma não reduziu gastos. As reformas importantes o governo não faz. E, com isso, a dificuldade cresce. O governo vai aprofundando a crise. O desemprego aumentou consideravelmente. Isso significa também uma redução, uma fragilização da energia empresarial. Ou seja, o governo vai fragilizando o setor privado e a economia vai empacando, não cresce. Isso vai aumentando as dificuldades nas contas públicas. Podemos dizer que esse ajuste fiscal é como se fosse um cheque especial? O governo vai usar um cheque especial, vai pagar muito caro por isso, mas não vai resolver o problema do ensino? Na verdade, o governo joga sempre com a possibilidade da CPMF. O que se fez de ajuste fiscal significa muito pouco diante da grandeza do déficit público anunciado. E a CPMF é tida pelo governo como esperança de recuperação das finanças públicas. Mesmo a aprovação da CPMF seria insuficiente diante deste rombo. E nós não acreditamos na aprovação da CPMF, porque é preciso repetir. O governo fica na contramão da realidade quando quer aumentar impostos dessa forma, porque aumentar impostos é inibir o crescimento econômico.